Hoje você acompanha comigo aqui no canal como fazer um vaso em porcelanato, decorativo e muito bom para você ter um trabalho artístico e diferenciado. Acompanhe comigo aí no canal, vamos lá! Nesse tipo de projeto, no caso desse vaso que eu vou fazer aqui, eu sempre uso o método na hora de cortar as peças. Eu uso medir e fazer a primeira peça e usar ela como gabarito. Então, através dessa, eu vou colocando no porcelanato, vou riscando, faço o risco, né, em volta, e fica mais fácil cortar sem errar as medidas. As peças ficam certinhas. É muito importante que todas elas estejam do mesmo tamanho. Então, por exemplo, essa daqui eu já tinha o gabarito, então eu usei esse gabarito, até usei esse gabarito em outro vaso que eu fiz, vou deixar aí na descrição para você ver o vídeo que eu fiz também com esse. E esse vaso, o projeto é o mesmo, então a base é o mesmo. Então eu estou usando ele como gabarito, vou riscando e vou fazendo, para que saia todos iguais. Então eu já faço a medida, no caso desse aqui, ó. Aí eu uso como gabarito e vou cortando as demais peças. Então fica bem mais fácil e a gente não erra. Quando você for fazer, você pode também usar esse método. Porque se você for medir todos, um por um, marcar na medida, acaba que dá muito mais trabalho. Então esse método que eu uso, eu cheguei a essa conclusão, que é um método mais fácil, mais rápido, né, de trabalhar. Então assim que eu vou cortando. Vou acabar de cortar aqui, depois eu vou chanfrar todas elas e começar o processo de montar esse vaso. Já acabei de colar aqui a base desse vaso. Então, está todo colado com resina. Depois que seca, ela fica bem resistente, né? Então, isso aqui vai ser a base do vaso. Eu resolvi fazer essa base, que é a parte de baixo aqui, ó. Eu resolvi colocar um reforço semelhante ao que eu fiz nesse outro vaso aqui embaixo, ó. Ele fica até mais resistente e não fica quina viva aqui, ó. Ele fica a base certinha. Então eu preferi fazer desse modo, que fica mais resistente e de uma certa forma até mais bonito, né? Agora nós vamos montar as outras partes que vai aqui em cima. Essa parte já vai diretamente aqui em cima. Vai abrir pra cá assim. Vai ficar assim. Essa é a parte de baixo do vaso. Já está chanfrado aqui tudo, ó. Vaso, você tem que observar qual lado que você deve chanfrar. Nesse caso aqui embaixo não precisa, nem aqui nessa parte aqui, ó, porque por causa da inclinação. Então
quando você olhar aqui, ó, nenhuma dessas partes aqui tem contato uma com a outra. Vai ficar encostando mesmo só a quina. Só a quininha, então não precisa chanfrar. Enquanto que essa parte de cima vai vir outra parte reta aqui. Então, como ela vai estar inclinada, precisa estar chanfrado para quando vier a outra ficar a quina certinho. Vamos continuar aqui. O processo que eu uso para ir montando esse vaso, eu vou passando fita crepe nas emendas, né, para poder emendar as placas, e também algumas borrachas. Essas borrachas, elas facilitam a gente, além da fita crepe, ela facilita você firmar as placas, porque ela dá uma pressão. Então essa pressão faz com que essa junta aqui, ó, fique mais encostado uma na outra possível, né? Então a ideia é essa: quanto mais bem encostado,
melhor. Por isso que eu sempre uso essas borrachas. São borrachas de câmara de ar de pneu, de carro. Você corta algumas tiras. Então fica fácil de você usar. Ali. Porque a junta fica bem certinho. Aí fica bonitinho as emendas aqui assim. E quando você for montar, certifique de que realmente elas estão bem juntas e alinhadas, né? Desde o pé, elas têm que seguir alinhadas, todas elas aí. Para ficar bonito. Por isso que as placas têm que ser do mesmo tamanho para dar certo isso. Agora eu vou passar a resina para colar. Depois quando a resina secar, eu já posso tirar todas essas borrachas, essas fitas. Por último é só dar o acabamento. Vamos continuar. Agora que a massa já endureceu, a resina endureceu, eu já posso tirar essas borrachas. Agora já não faz mais nenhum efeito. Eu virei o vaso aqui e cortei aqui uma peça para mim fazer como fundo. Como ele é de 8 lados, cortei uma peça de 8 lados, oitavada. Agora é só nós colarmos aqui, ó. E depois virar e continuar.
Você que esteve comigo até agora assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer, dizer muito obrigado. E eu vou deixar na descrição desse vídeo sobre outros vasos que eu fiz semelhante a esse, para você acompanhar também. Que Deus te abençoe e, como eu sempre falo, celebre a vida, porque a vida é muito boa. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau!